Três arcanjos descem hoje para lutar por você: Miguel, Rafael, Gabriel, juntos, formando ao redor da sua vida um escudo que nenhuma força das trevas consegue atravessar. Se há algo pesando no seu coração que ninguém ainda entendeu, se há uma dor que você carrega em silêncio há tempo demais, seja mais que bem-vindo, minha amada família de luz. Que alegria imensa ter você aqui, seja pela primeira vez ou pela centésima. Cada vez que você escolhe parar e orar, algo se move no mundo espiritual. E hoje não será diferente. Se você ainda não faz parte desta família, eu te convido agora a se juntar a nós. Porque o que vai acontecer aqui não é apenas uma oração, é um encontro com o sobrenatural de Deus. Um momento em que três dos maiores guerreiros do céu vão entrar na sua vida, na sua casa, na sua família e em cada área que precisa de intervenção divina. São Miguel vai à frente, lutando o que você não consegue travar sozinho. São Rafael vem ao seu lado curando. Antes de começarmos, eu preciso te pedir uma coisa simples. Se você puder, e eu espero que possa, levanta agora, vai até a cozinha e traz um copo com água limpa, mas não coloca ao lado, coloca nas suas mãos. Segura ele, sente o peso dele entre os dedos. Porque cada palavra que for pronunciada aqui hoje vai ser um toque de luz, consagrando essa água que você está segurando. E no final desta oração, quando os três arcanjos estiverem juntos, neste espaço vamos pedir que São Miguel toque essa água com sua espada de fogo, que São Rafael mergulhe. Quando você beber dela, não será apenas água, será a certeza de que Deus está agindo, que os arcanjos ouviram, que o milagre já começou. E se desejar, você poderá passar essa água abençoada pelas portas, pelas janelas, pelos quartos desta casa, declarando que este território pertence a Deus. Eu sei que pode parecer um gesto simples, mas a Bíblia nos mostra que Deus sempre agiu através do simples. Jesus transformou água em vinho, multiplicou pães nas mãos de uma criança, curou através do barro e da saliva, usou o manto de Paulo para sarar enfermos. O que torna algo sagrado não é a complexidade do gesto, é a fé com que é feito. E você já está fazendo isso ao estar aqui, ao segurar esse copo, ao abrir o coração para o que está prestes a acontecer. Vai buscar o copo agora. Eu espero você aqui. Bem-vindo de volta. Sente o copo nas suas mãos. Esse gesto simples já é um ato de fé. E Deus honra a fé. Sempre honrou, sempre vai honrar. Antes de começar, uma coisa rápida. Se essa mensagem já está tocando algo dentro de você, clica no gostei agora. Cada curtida é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, dizendo que este tipo de conteúdo importa, que esta oração precisa chegar a mais famílias. Compartilha este vídeo com alguém que está carregando um peso que ninguém entendeu ainda. Às vezes o maior ato de amor é simplesmente dizer: eu pensei em você, guarda isso para quando precisar. E se ainda não está inscrito, clica em inscrever-se e ativa o sininho para que mais orações como essa encontrem você no momento certo. Agora, antes de começarmos a oração, eu quero que você faça uma coisa. Diz em voz alta com fé, não com perfeição, apenas com o que você... São Miguel me protege, São Rafael me cura, São Gabriel me ilumina. Enquanto você declara essas palavras, algo começa a se mover dentro e ao redor de você. Não duvide, os três arcanjos já estão em movimento. Agora, encontra a posição mais confortável que conseguires. Se estiver deitado, perfeito. Se estiver sentado, ótimo. O que importa é que o seu corpo esteja... Inspira fundo pelo nariz, devagar, e solta pela boca, bem devagar. Mais uma vez. Inspira e expira. Sente o copo entre as mãos, sente o peso dele.
Esse peso é real e a fé que você trouxe até aqui também é real. Agora, com os olhos fechados ou abertos, como preferires, imagina pela fé 3 luzes chegando. Uma luz dourada e branca chegando, uma luz verde e dourada chegando pelo teu lado direito, suave, quente, como mãos que sabem exatamente onde dói. Essa é São Rafael, uma luz azul e branca chegando pelo teu lado esquerdo, clara, esperançosa, como o primeiro raio de sol depois de uma noite muito longa. Essa é São Gabriel. Os 3 estão aqui, não em algum lugar distante do céu. Aqui, neste quarto, neste espaço, ao teu redor. E o copo de água nas... Crê, Deus já enviou seus anjos em tua direção. Eles estão lutando por você, cuidando de tudo que você colocou em oração. Oração Kaimark. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Altíssimo e poderoso Deus, Criador de tudo o que existe, Senhor dos exércitos celestiais, hoje nos colocamos diante da Tua presença santa com o coração aberto, não com palavras perfeitas, não com uma fé sem dúvidas, mas com o que temos imperfeito, às vezes pequeno, mas real. Consagramos a Ti esta vida, esta casa e esta família. Entregamos em Tuas mãos os caminhos que não sabemos mais como andar, as situações que não encontraram solução, as dores que ficaram guardadas por tempo demais, os impossíveis que só a Tua mão pode transformar. Tudo isso está diante de Ti agora. Senhor, envia o Teu arcanjo Miguel para estar à frente de tudo o que nos ameaça. Que ele empunhe sua espada de luz e lute o que não podemos. Envia o Teu arcanjo Rafael para caminhar ao nosso lado com seu bálsamo celestial, curando o que dói de um jeito que nenhum remédio humano alcança. Envia o Teu arcanjo Gabriel para anunciar sobre nós que o impossível está cedendo, que as portas fechadas estão se abrindo, que as boas novas do céu já estão a caminho. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, juntos, formem ao redor desta família um círculo de luz que nenhuma força contrária consegue atravessar. Esta vida pertence a Deus. Esta casa pertence a Deus. Esta família pertence a Deus. E a partir de hoje, com a intercessão dos 3 arcanjos, algo novo começa. Amém. São Miguel mais, São Rafael mais, São Gabriel mais, Progress Marker 1, Coiuma São Miguel, proteção da casa e do espaço físico, selando cada ambiente, São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, guerreiro do Altíssimo. Tu que lutaste no céu e venceste com a autoridade do nome de Deus, o inimigo mais poderoso que existe. Hoje clamamos a Tua presença nesta casa, não como visitante passageiro, não como figura decorativa de uma prateleira, mas como o general que Deus enviou para defender um território que pertence a Ele. Olha por esta casa, São Miguel, por cada ambiente, por cada cômodo, por cada canto que nunca recebeu oração. Coloca Tuas asas sobre este lar e protege cada porta, cada janela, cada parede e cada detalhe desta estrutura física contra toda forma de maldade, inveja, confusão e perturbação espiritual. Eu preciso te perguntar algo. Você já entrou em casa depois de um dia difícil e sentiu que o peso do dia entrou junto com você? Já percebeu que o ar de casa parece mais pesado em certas épocas, sem conseguir explicar o porquê? Já sentiu uma tensão no ambiente que permanece mesmo depois que as vozes baixaram? Isso tem nome, isso tem solução. São Miguel, ergue agora a tua espada flamejante. Corta toda a densidade do ar desta casa.
toda a energia de conflito que ficou impregnada nas paredes, todo o eco de palavras ditas na raiva que ainda ressoa neste espaço, toda a perturbação espiritual que tenta se instalar onde deveria haver paz. Cria que a partir de hoje, ao cruzar o batente desta porta, todo morador sinta um alívio imediato, como se um peso invisível fosse retirado das costas, como se o mundo lá fora ficasse do lado de fora, como se este lar fosse realmente um refúgio e não mais uma extensão dos problemas da rua. Bloqueia. Não pedimos que afastes pessoas, pedimos que afastes as intenções negativas que algumas pessoas trazem sem que elas mesmas percebam. O estresse que cola na roupa, a energia carregada de lugares difíceis, as palavras ditas com amargura que deixam rastro, a sala onde a família convive e onde os conflitos às vezes explodem. Limpa o ar, dissolve a tensão acumulada. Que quem sentar neste espaço sinta vontade de ficar, de conversar, de se aproximar e não vontade de se isolar. A cozinha onde o sustento é preparado e onde as preocupações financeiras muitas vezes se tornam discussões na hora da refeição. Consagra este espaço, que o alimento servido aqui nutra não apenas o corpo, mas também os laços. Os quartos onde o corpo descansa e o espírito fica mais exposto. Que nenhum tormento nocturno, nenhum pesadelo, nenhuma perturbação do descanso encontre permissão de operar aqui. Coloca o teu selo de proteção divina sobre cada porta e cada janela desta casa. São Miguel, que nenhum espírito de discórdia, de inveja ou de violência consiga entrar. Que todo mal que tentar atravessar, que este lar seja conhecido no mundo espiritual como território protegido, onde há um guerreiro do Altíssimo de guarda permanente, vigilante, inabalável. Senhor Deus, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, consagramos esta casa a Ti. Que toda ameaça seja afastada, que toda energia contrária se dissipe, que a Tua presença reine em cada ambiente. São Miguel fica à frente de nossas batalhas, ao lado de nossas decisões, atrás de nós como escudo, acima de nós como guia, ao redor de nós como muralha divina, que nada nos separe do amor de Deus. Amém. Se você sentiu São Miguel selando esta casa agora, escreve nos comentários. São Miguel Arcanjo, protege a minha casa e a minha família. Coiumb, São Rafael, cura total, o que dói de um jeito que ninguém vê. São Rafael, médico celestial, companheiro de jornadas, tu que foste enviado por Deus, não apenas para curar, mas para caminhar ao lado de quem está sofrendo, mesmo quando a cura ainda demora a chegar. Hoje nos voltamos para Ti com uma honestidade que talvez não consigamos ter com mais ninguém. Eu preciso te fazer uma pergunta. Como você está de verdade lá dentro, naquele lugar que só você conhece? Porque existe uma realidade que muito poucas pessoas têm coragem de nomear. Há quem sorria por fora, enquanto por dentro está se despedaçando devagar. Há quem carregue uma ansiedade que não tem nome claro e por isso é ainda mais difícil de explicar para alguém. Há quem chegue no fim do dia exausto de uma luta que ninguém viu. Há quem se deite à noite com um aperto no peito que já se tornou tão familiar que nem lembra mais como era não senti-lo. Se você está nesse lugar agora, São Rafael está aqui especificamente para você. Toca agora, arcanjo da cura, cada corpo que ora conosco, os corpos fatigados, os que carregam dores crônicas que já viraram companheiras indesejadas, os que esperam por um diagnóstico com o coração apertado, os que estão em tratamento e precisam que cada remédio, cada sessão, cada procedimento seja abençoado pelo poder de Deus. Restaura a saúde, São Rafael.
renova as energias abatidas, devolve a vitalidade que o tempo e o sofrimento foram levando. Que todo tratamento seja instrumento da graça divina e que onde a medicina humana encontrar seu limite, a medicina do céu comece. Mas cura também o que os exames não mostram. Os medos que paralisam antes mesmo de começar. A ansiedade que chega sem avisar e que transforma o cotidiano em campo minado. A tristeza que se instalou devagar, tão devagar, que a pessoa mal percebeu quando parou de sentir alegria. A sensação de vazio que persiste mesmo quando tudo ao redor parece estar bem. Cura a mente cansada, São Rafael. Dissolve os pensamentos obsessivos que giram em círculos no meio da madrugada. Aquieta a tempestade interior. Devolve a capacidade de estar presente e de viver um momento de cada vez, sem que o futuro inteiro pese sobre o agora. Intercede também pelos profissionais de saúde que cuidam dos nossos. Médicos, enfermeiros, cuidadores, fisioterapeutas, todos que colocam as mãos sobre os corpos das pessoas que amamos. Ilumina cada diagnóstico, guia cada decisão, que as mãos deles transmitam, sem que saibam, o toque de Deus. E para quem cuida em casa, a mãe que largou tudo para cuidar do filho, o filho que assumiu os cuidados dos pais, o cônjuge que está ao lado do enfermo com uma dedicação silenciosa que ninguém vê, mas que Deus vê. São Rafael fortalece quem cuida, porque cuidar esgota. E quem cuida também precisa de cuidado. São Rafael, médico divino, permanece neste lar. Derrama saúde física, mental e espiritual sobre todos os que aqui vivem. Que nenhuma enfermidade visível ou invisível tire de nós a paz. Amém. Se você sentiu o toque de São Rafael nesta oração, escreve nos comentários. São Rafael Arcanjo, cura o meu corpo e a minha alma. São Gabriel, para quem está cansado de esperar e quase desistiu de crer, São Gabriel Arcanjo. Mensageiro da esperança, portador das boas novas, tu, que foste escolhido por Deus para as missões mais importantes da história, incluindo aquela tarde em Nazaré, quando uma jovem simples ouviu palavras que mudaram tudo. Hoje voltamos o coração para ti, não com uma fé inabalável, não com palavras perfeitas, mas com o que sobrou, porque existe um tipo de cansaço que não é físico. É o cansaço de esperar, o cansaço de orar e não ver resposta, o cansaço de confiar e sentir que o céu está em silêncio, o cansaço de levantar todos os dias e tentar de novo com menos força do que ontem e sem saber se amanhã ainda vai ter. Se você está nesse lugar agora, se está não necessariamente com um trovão, porque o coração cansado às vezes não precisa de barulho, precisa de uma brisa suave. Uma certeza quieta que vem de dentro e diz: ainda estou aqui, não desisti de você. Há algo que Maria nos ensinou que eu quero trazer para você agora. Quando Gabriel foi a ela com um anúncio impossível, ela ficou perturbada, fez perguntas, não entendeu tudo. Mas depois de ouvir, ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Não disse quando eu entender, aceito. Não disse quando eu tiver garantias, confio. Disse simplesmente: seja feito. E esse sim dado no meio da incompreensão mudou a história do mundo. O seu sim também tem poder. O seu Deus, eu confio mesmo sem entender, também tem poder. São Gabriel leva ao trono do Altíssimo todas as intenções que esta pessoa carrega agora. As que ela sabe nomear, as que ficaram paradas na garganta, as que parecem pequenas demais para incomodar Deus, as que parecem grandes demais para ter solução. Apresenta tudo diante do Senhor e intercede para que ainda nesta semana
ainda nestes dias que seguem esta oração, chegue algo que só possa ser explicado como intervenção divina. Uma notícia que não era esperada, uma porta que se abre sem que ninguém tenha batido, uma solução que aparece de onde não se imaginava. Que o coração que estava fechado pelo desânimo se abra novamente para a surpresa de Deus. Senhor, pela intercessão de São Gabriel Arcanjo, apresentamos a Ti o nosso impossível. Tu conheces a urgência de cada pedido, o peso de cada lágrima. Tu escutas até mesmo os clamores que não conseguimos transformar em palavras. Em nome de Jesus, olha por nós. Age em nosso favor. São Gabriel, permanece conosco. Anuncia ao nosso coração que não estamos sozinhos, se você sentiu São Gabriel tocando o seu coração agora, escreve nos comentários. São Gabriel Arcanjo, eu confio. Traz boas novas para a minha vida. Progress Marker 1. São Miguel já está selando esta casa. São Rafael já está tocando o que dói. São Gabriel já está levando as suas intenções ao trono de Deus. O copo nas suas mãos já está sendo consagrado palavra por palavra. O que vem agora vai mais fundo, vai tocar áreas específicas da vida que precisam de atenção divina urgente. A família, as finanças, as situações que parecem sem saída. E ao final, o momento que estamos preparando desde o início. A bênção da água fica conosco. São Miguel Zadim Plus, São Rafael, Convic Plus, São Gabriel, Hanka Plus, Progress Marker High, São Miguel. Proteção da família. O que divide quem deveria estar unido. São Miguel Arcanjo. Voltamos a Ti agora com algo que dói de um jeito diferente. Não é a dor de uma doença. Não é o peso de uma conta que não fecha. É a dor de morar sob o mesmo teto que alguém que você ama e sentir que existe uma distância entre vocês que nenhuma conversa conseguiu fechar ainda. Eu preciso falar sobre algo que muita gente sente, mas poucos têm coragem de admitir. Existem famílias que vivem em silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio das palavras que ficaram engolidas, das mágoas que foram acumulando sem que ninguém quisesse que acontecesse, do orgulho que foi endurecendo devagar até que pedir perdão se tornou uma tarefa maior do que qualquer um consegue fazer sozinho. Quantos casais dormem no mesmo quarto, mas quantas famílias se encontram na mesma mesa, mas já não se encontram de verdade, onde as conversas ficaram na superfície, porque ir fundo dói demais. Quantos pais olham para os filhos sem saber mais como alcançar o coração deles? Quantos filhos olham para os pais com uma distância que nenhum dos dois sabe como diminuir? São Miguel, entra com a tua espada nestes espaços relacionais, não para ferir, mas para cortar o que precisa ser cortado. O orgulho que impede de dar o primeiro passo. O rancor que foi se instalando sem que ninguém tivesse a intenção de deixar. A frieza que tomou o lugar da ternura, não porque o amor acabou, mas porque a dor falou mais alto por tempo demais. Corta essas correntes. São Miguel, protege os relacionamentos desta família das influências externas que tentam semear divisão. Das fofocas que chegam de fora e que plantam sementes de desconfiança entre quem deveria estar unido. Das insinuações de terceiros que se colocam entre o casal, entre pais e filhos, entre irmãos. Das palavras ditas por quem sorri na frente, mas torce pela separação por dentro. Fecha os ouvidos desta casa para essas influências. Que quem vier com intenção de dividir, encontre a tua presença firme, clara, impossível de ignorar e perca o interesse nesta família. E para os que estão aqui carregando o peso de um relacionamento que se rompeu, São Miguel intercede. Por aquele irmão que não fala mais, por aquele filho que sumiu, por aquele pai ou mãe com quem a relação ficou tão ferida que a distância parece mais segura do que a aproximação. Não permitas que a morte chegue antes do perdão. Não permitas que esta família carregue para sempre, amolece o que ficou duro, toca o orgulho que impede de se aproximar
inspira o gesto de reconciliação que ninguém consegue fazer sozinho. Que a harmonia e o respeito prevaleçam neste lar. Que as brigas sejam substituídas por diálogo. Que o silêncio castigador dê lugar, que quem olhar para ela veja um milagre de restauração. São Miguel guarda os laços, protege a união e luta pelas relações que o inimigo mais quer destruir. Amém. Se você tem um relacionamento familiar que precisa da espada de São Miguel agora, escreve nos comentários. São Miguel Arcanjo, restaura a paz e a união na minha família. São Rafael, trabalho, finanças e prosperidade, o peso que ninguém vê nas médico divino e guardião da providência de Deus. Hoje voltamos a ti com algo que carrega vergonha, que carrega medo, que carrega aquela sensação constante de estar correndo atrás de algo que nunca consegue alcançar. Vamos falar sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre o sustento desta família. Eu preciso te perguntar algo com toda a gentileza do mundo. Você já ficou olhando para o extrato bancário, tarde da noite sozinho, em silêncio fazendo contas que não fecham? Já sentiu aquele aperto no estômago quando o mês acaba e as contas ainda não? Já deixou de atender o telefone porque sabia que era cobrança? Já sentiu a vergonha silenciosa de uma situação financeira que não foi resultado de... Isso não define quem você é. Não é julgamento de Deus sobre você e não é o fim da história. É uma situação. E situações mudam. São Rafael, volta agora o teu olhar de compaixão para cada pessoa que ora conosco, carregando o peso financeiro. Para quem está desempregado, que enviou currículos, que foi em entrevistas, que fez o que estava ao seu alcance, mas as portas continuaram fechadas, sem uma razão que consegue entender. Intercede junto ao Deus da providência para que o caminho se abra onde ainda não existe, para que uma oportunidade seja organizada em dimensões que os olhos ainda não veem, para que o telefonema certo chegue, para que a mensagem com a resposta que faltava apareça. Intercede também pelos que trabalham, mas vivem sufocados. Quantos acordam todo dia, cumprem sua jornada com honestidade, chegam em casa esgotados e mesmo assim o salário não chega ao fim do mês? Quantos fizeram dívidas não por luxo, mas por necessidade real, uma doença, uma emergência, uma situação que não deixou outra escolha e agora carregam o peso de um nome não como estatística, mas como histórias reais de pessoas reais que estão tentando com o que têm. Abençoa o trabalho desta família, Arcanjo da Providência, que as mãos que trabalham sejam instrumentos de bondade e eficiência, que cada esforço seja recompensado de forma justa, que a criatividade floresça. Para quem tem um negócio próprio e está vendo os clientes sumirem, que tua intercessão mova o que está parado, que novos caminhos se abram, que o fruto honesto do trabalho e da dedicação volte a aparecer. Afasta dos ambientes de trabalho tudo o que tenta destruir a harmonia. A inveja competitiva que sabota em silêncio, o chefe injusto que persegue sem razão, o colega que sorri na frente e fala mal pelas costas, as injustiças que minam a dignidade de quem só quer trabalhar honestamente e receber o que é justo. Que esta pessoa seja invisível para a maldade, mas completamente visível para as oportunidades, para os reconhecimentos, para as promoções que chegam no tempo certo. E para a dívida que sufoca, São Rafael dá sabedoria para negociar. Abre portas de renda extra que ainda não foram vistas. Traz soluções que a mente preocupada ainda não conseguiu enxergar. Que a paz de colocar a cabeça no travesseiro, sem o peso de uma cobrança, esperando amanhã, seja restaurada nesta família. O sustento desta casa está nas mãos de Deus. E o que está nas mãos de Deus não falta. Amém. Se você sentiu São Rafael tocando a sua situação financeira agora, escreve nos São Rafael Arcanjo, abençoa o meu trabalho e abre os meus caminhos. São Gabriel, causas impossíveis e urgentes. Para quem já não vê saída, São Gabriel Arcanjo,
mensageiro dos milagres urgentes. Tu que sabes o que é levar esperança onde só existia o impossível. Hoje eu preciso falar para você com uma honestidade que pode doer, mas que também pode libertar. Há alguém aqui com uma causa que parece impossível, até mesmo para a fé. Não uma dificuldade comum, não uma situação difícil que com esforço e tempo se resolve, mas um impossível real, um diagnóstico que os médicos já não sabem o que fazer. Uma situação familiar que chegou a um ponto em que as pessoas ao redor já pararam de perguntar porque parece que não tem mais o que perguntar. Uma luta espiritual que dura tanto tempo que a pessoa já quase aceitou que as coisas são assim e que não vai mudar. Para você que está nesse lugar, São Gabriel foi enviado especificamente para o impossível. Lembra o que ele foi fazer em Nazaré? Ele não foi anunciar algo fácil. Foi anunciar algo que contrariava todas as leis da natureza e toda a lógica humana. E quando Maria perguntou como isso pode acontecer, a resposta de Gabriel foi simples e absoluta. Para Deus, nada é impossível. Não para Deus, quase tudo é. São Gabriel leva agora ao trono do Altíssimo as causas impossíveis de quem está orando conosco. As doenças para as quais não há remédio conhecido. Os relacionamentos que parecem irrecuperáveis. As situações financeiras que chegaram a um ponto onde matematicamente não tem como se resolver. Os sonhos que foram arquivados porque a vida foi provando que não eram para esta pessoa. Apresenta tudo isso diante de Deus. Com tua voz celestial, com tua autoridade de mensageiro, com a certeza de que o Senhor que te enviou tem poder sobre toda a criação, incluindo sobre as situações que os homens já desistiram. Toca os corações que estão à beira do desespero, aqueles que estão orando com as últimas forças, que já choraram tanto que as lágrimas pararam de vir, que continuam aqui assistindo a esta oração, segurando este copo, não porque têm muita fé, mas porque não sabem mais para onde. São Gabriel toca especialmente esses corações, porque Deus não procura a fé perfeita, Ele procura o coração que ainda está tentando. E esse coração é exatamente este o que está aqui agora, segurando um copo de água, com mãos que podem estar tremendo, mas que não desistiram. Intercede que o telefone toque com a notícia que faltava, que a mensagem chegue com o emprego tão esperado, que a porta que estava fechada se abra, que o contrato seja assinado, que o documento seja liberado, que o diagnóstico se reverta, que o milagre aconteça não no tempo que queremos, mas no tempo perfeito de Deus, que não se atrasa e que nunca chega tarde. E para os que estão aprendendo a esperar, São Gabriel, ensina-nos a confiar no silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus não é abandono, é trabalho acontecendo em dimensões que nossos olhos ainda não alcançam. É preparação, é o tempo que Deus está usando para organizar o que precisa ser organizado antes que o milagre se manifeste. Que possamos esperar com serenidade, que possamos confiar sem entender, que possamos dizer como Maria disse, seja feito mesmo no meio do que não faz sentido ainda. Amém. Se você tem uma causa impossível que está colocando nas mãos de Deus agora, escreve nos comentários. São Gabriel Arcanjo, traz um milagre urgente para a minha vida. Ao escrever, sente a esperança que estava adormecida, começando a acordar. Progress Marker 2. Paramos por um momento. São Miguel está lutando pelos laços. São Gabriel está levando ao trono de Deus as causas impossíveis, as que parecem grandes demais para ter solução. E o copo ainda está nas suas mãos. Cada palavra que foi pronunciada aqui hoje foi um toque de luz sobre essa água. Ela já não é mais a mesma água que você trouxe no início. Ela está sendo preparada, mas ainda há o que fazer. Estamos chegando ao momento mais profundo desta oração, onde vamos tocar o que há de mais precioso, os filhos, as gerações e as dores mais escondidas de todas. E depois disso, o momento que estamos preparando desde o início. A bênção da água fica conosco, não para agora. São Miguel, Conque plus São Rafael,
Tianlang Sou Plus São Gabriel, São Miguel, proteção dos filhos e netos. A batalha que os pais travam em silêncio, São Miguel Arcanjo. Não é uma área da vida que se resolve com documentos. Não é uma situação que melhora com esforço e planejamento. É o que há de mais valioso em qualquer família. São os filhos, são os netos, são as vidas que vieram de nós, que carregam nosso sangue, nosso nome, nosso coração e que saem todos os dias por uma porta que não podemos controlar, para um mundo que não podemos filtrar. Eu preciso te dizer algo antes de continuarmos. Se você é pai ou mãe, avô ou avó, você conhece um tipo específico de preocupação que não tem remédio convencional. É a preocupação de não poder proteger seu filho de tudo, de saber que em algum momento ele vai entrar em situações que você não previu, que vai ser exposto a influências que você não escolheu, que vai ter que tomar decisões importantes sem você ao lado para ajudar a pensar. Essa preocupação, por mais que seja expressão de amor, pode se tornar um peso que não te deixa dormir. Hoje entregamos esse peso. São Miguel, olha com teu olhar de amor e justiça para cada filho e cada neto desta família. Para as crianças, guarda a inocência. Afasta todo acidente, toda ameaça, toda situação que coloque em risco a integridade física, emocional e espiritual desses pequenos que ainda estão aprendendo quem são. Para os adolescentes, tu sabes o quanto esse tempo é difícil. As pressões que chegam de todos os lados. A necessidade de pertencer que às vezes os leva a escolhas que eles mesmos vão se arrepender. As más companhias que chegam com cara de amizade, mas com intenção de influenciar para o mal. Protege esses jovens, São Miguel. Que aquele amigo que leva para o caminho errado perca o interesse neles. Que as tentações percam a força antes de chegar. Que nos momentos de decisão difícil, quando estiverem sozinhos e sem ninguém por perto, uma voz interior suave e clara diga o caminho certo. Para os filhos adultos, os que já saíram de casa, mas que ainda moram no coração dos pais, caminha com eles onde nós não podemos ir. No trabalho, nas estradas, nas madrugadas, nos relacionamentos que estamos construindo longe dos olhos da família, nos momentos de crise em que precisariam de ajuda, mas não querem incomodar. Que os anjos caminhem ao lado deles mesmo quando eles esqueceram de pedir. E para os filhos que se perderam, para os que tomaram caminhos que doem olhar, que estão presos em vícios, que estão distantes em quilômetros ou em silêncio, que estão agressivos, irreconhecíveis, com um olhar que os pais não conhecem mais. São Miguel vem lutar por esses filhos agora. Corta todo o laço de maldade que os prende. Expulsa toda a influência que os desviou. Toca o que está endurecido dentro deles. E para os pais que estão aqui com o coração partido por um filho que perdeu o caminho, não desiste. A oração de um pai, a oração de uma mãe, a oração de uma avó que dobra os joelhos todo dia mesmo, sem ver resultado. Essa oração tem um poder que vai além do que conseguimos entender. Ela sobe ao céu e São Miguel vai ao encontro do filho que estava perdido. Não desiste, continua orando, continua amando, porque nenhuma lágrima derramada diante de Deus por um filho é desperdiçada. Senhor, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, que a tua graça os acompanhe por todos os caminhos, que o teu Espírito Santo os ilumine, que os teus anjos os guardem dia e noite. São Miguel forma um escudo de luz ao redor de cada um deles, onde quer que estejam agora. Amém. Se você tem filhos ou netos que quer entregar nas mãos de Deus agora, escreve nos comentários: São Miguel Arcanjo, protege os meus filhos e netos. Guarda-os em todos os seus caminhos. São Rafael, a cura mais profunda. São Rafael Arcanjo, voltamos a ti uma última vez. E desta vez quero ir ao lugar mais fundo. Não às doenças que têm nome e diagnóstico,
Não as dores que já foram nomeadas em consultas e receituários, mas as feridas que ninguém sabe que você tem. Existe um momento específico que eu preciso nomear. Quantas pessoas... Há quem entre no banheiro dizendo que vai tomar banho e fique parado lá, com a água quente caindo, tentando lavar uma dor que não é física. Quantas lágrimas já desceram pelo ralo, misturadas com a água, sem que ninguém da família soubesse. Se você já fez isso, você não estava sozinho naquele momento, mesmo que parecesse. Quem está forte por fora porque precisa ser forte para os filhos, para o cônjuge, para o trabalho, mas que por dentro está se despedaçando devagar. Quem carrega um luto que o mundo já acha que deveria ter passado, um luto de pessoa que morreu, mas também o luto de relacionamentos que acabaram, de sonhos que não aconteceram, de versões de si mesmo que ficaram para trás, as que vieram de palavras ditas pelos próprios pais que nunca foram para magoar, mas que marcaram de qualquer forma, as rejeições que aconteceram cedo demais para serem processadas e que ficaram gravadas como crenças sobre quem esta pessoa é. A sensação de não ter sido suficientemente amado ou de ter sido amado de formas que machucavam. Essas feridas antigas ainda falam. Ainda influenciam como esta pessoa se relaciona. Ainda determinam o quanto ela acredita que merece ser feliz. Ainda fazem com que ela sabote as coisas boas da vida antes que possam ser tiradas. São Rafael vai a esses lugares, com o bálsamo que só o céu tem, com a ternura de um Deus que não se assusta com nenhuma ferida e que não julga nenhum modo de ter sobrevivido até aqui. Cura também a saúde mental desta família. A ansiedade que chegou para ficar, a depressão que pintou de cinza o que deveria ter cor, o burnout que esgotou não só o corpo, mas a vontade de continuar tentando, os transtornos que ninguém escolheu ter e que carregam consigo um peso adicional de vergonha que não deveria existir. Que ninguém que está aqui se sinta diminuído por precisar de ajuda. Que a busca por tratamento seja vista como coragem, não como fraqueza. E que o tratamento seja abençoado, guiado, potencializado pela graça de Deus. Intercede também pelos que estão em luto, pelos que perderam alguém e que enfrentam a crueldade silenciosa de um mundo que continua girando como se nada tivesse acontecido. Que precisam continuar funcionando, sorrindo em reuniões, sendo produtivos, enquanto por dentro ainda estão processando uma ausência que não passa. São Rafael, toca cada coração que está de luto, que encontrem consolo, que encontrem a certeza de que quem amaram ainda é amado por Deus, que encontrem força não para esquecer, mas para continuar, carregando a memória com amor e não apenas com dor. São Rafael, médico divino, permanece nesta vida, neste corpo, nesta mente, nesta alma, que a tua presença seja sentida como mão no ombro nos momentos mais difíceis, e onde a cura vier em forma de força, para continuar que também saibamos reconhecer isso como amor de Deus em ação. Amém. Se São Rafael tocou uma ferida que você carregava em silêncio, escreve nos comentários: São Rafael Arcanjo, cura as minhas feridas escondidas e restaura a minha alma. São Gabriel, discernimento e direção, e a preparação para a bênção da água. São Gabriel Arcanjo. Chegamos à última invocação antes do momento mais sagrado desta oração. E eu quero falar sobre algo que talvez pareça menos urgente do que cura ou proteção, mas que é tão necessário quanto qualquer outra coisa. A direção, o discernimento, saber para onde ir quando todos os caminhos parecem iguais. Existe uma confusão específica que a modernidade criou. Nunca tivemos tantas opções, nunca recebemos tanta informação, nunca houve tantas vozes dizendo o que fazer, como viver, quem ser, e paradoxalmente nunca tantas pessoas se sentiram tão perdidas. Quantos chegam ao fim do dia sem saber se tomaram as decisões certas?
Quantos vivem com aquela sensação crônica de estar fazendo algo errado, mas sem conseguir identificar o quê? Quantos estão numa encruzilhada importante da vida, uma decisão não necessariamente com visões ou sinais dramáticos? Às vezes a resposta de Deus chega como uma paz que se instala quando pensamos na escolha certa, como um desconforto que aparece quando estamos prestes a tomar o caminho errado, como uma coincidência que não é coincidência, uma palavra, uma conversa, uma frase num livro que responde exatamente à pergunta que estava guardada no coração. Ensina-nos a reconhecer esses sinais, a ouvir a voz suave que fala no silêncio, a confiar na paz interior como bússola, a discernir o que vem de Deus e o que vem do medo ou do desejo. Ilumina as decisões importantes que estão sendo tomadas agora, sobre trabalho, sobre família, sobre saúde, sobre relacionamentos, sobre os próximos passos numa vida que chegou a uma encruzilhada. Que a sabedoria de Deus guie cada escolha, que o pânico ceda espaço para o toca também os relacionamentos que precisam de comunicação divina. Há conversas que precisam acontecer, mas que ninguém sabe como começar. Há palavras que precisam ser ditas, mas que ficam presas na garganta. Há entendimentos que precisam ser alcançados entre pessoas que se amam, mas que estão falando línguas diferentes. São Gabriel, e agora São Gabriel. Há algo especial que eu quero te pedir. Este copo de água que está nas mãos de quem está orando conosco, ele foi trazido com fé no início desta oração. Ele esteve presente em cada palavra, em cada petição, em cada momento de entrega. Começa agora a preparar a tua bênção sobre ele. Que a tua luz divina desça sobre essa água. Que ela receba o sopro que seja sinal visível de que Deus ouviu esta oração. Senhor, pela intercessão de São Gabriel Arcanjo, abre os olhos espirituais de quem ora conosco. Guia as decisões que precisam ser tomadas. São Gabriel Arcanjo, ilumina os meus caminhos e guia as minhas decisões. São Miguel lutou pelos filhos e pelas gerações. São Rafael curou as feridas mais escondidas, as que ninguém sabia que você tinha. São Gabriel está preparando a luz para o que vem agora, e o copo ainda está nas suas mãos. Cada oração que foi feita aqui hoje foi um toque de luz sobre essa água que você está segurando. Chegamos ao momento que preparamos desde a bênção da água. Bênção da água mais selamento final. Bênção da água, o momento mais sagrado. O que foi preparado desde o início, chegamos. Este é o momento que preparamos desde o início desta oração. Desde o instante em que você levantou, foi até a cozinha, trouxe esse copo e colocou nas suas mãos, este momento estava sendo preparado. Cada palavra que foi pronunciada aqui hoje foi um toque de luz sobre essa água. Cada oração, cada pedido, cada lágrima que veio durante este tempo foi consagrando esse copo que você segurou com fé. Ele não é mais a mesma água que você trouxe no início. Algo aconteceu com ela enquanto nós orávamos. E agora, não com olhos críticos, não pensando se você fez tudo certo, não se perguntando se merece o que está prestes a receber. Olha com os olhos da fé, porque a fé não exige perfeição, ela exige presença. E você esteve presente do início até aqui. Isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente. Oração da bênção. Senhor Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador e Senhor, e pela intercessão gloriosa dos teus santos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, nós te suplicamos agora, abençoa esta água, que ela receba o toque do teu Espírito Santo, que se torne instrumento da tua graça, da tua presença e do teu poder. Que não seja mais apenas água, mas sinal vivo de que o céu ouviu esta oração, de que os arcanjos intercederam, de que Deus está agindo nesta vida, nesta casa e nesta família. São Miguel, que onde ela for nos lábios de quem a beber, nas paredes desta casa, onde for aspergida, nos corpos que ela tocar, toda força contrária seja obrigada a recuar. Que nenhum mal consiga prosperar onde essa água chegar.
Que a tua proteção se estenda através dela para cada ambiente, para cada pessoa, para cada... Mergulha agora nesta água o teu bálsamo celestial, que ao ser bebida, ela leve cura para o que ainda dói, para o corpo que precisa de restauração, para a mente que precisa de paz, para a alma que precisa de consolo. Que ela alcance os lugares que nenhum remédio humano conseguiu alcançar. Que chegue às células, ao sistema nervoso, às memórias que ainda causam dor, às emoções que ainda precisam de cura. Sopra agora sobre esta água o sopro da esperança e da revelação divina. Que ao ser bebida, algo se mova no coração de quem a toma. Que boas notícias comecem a chegar, que portas comecem a se abrir, que o impossível comece a ceder. Que ela carregue o anúncio de que o milagre está a caminho, assim como tu carregaste o anúncio para Maria naquela tarde em Nazaré. Que seja portadora de boas novas. Senhor Deus, pela intercessão dos 3 arcanjos, que esta água abençoada seja escudo onde São Miguel a consagrou com sua espada, remédio onde São Rafael a ungiu com seu bálsamo, anúncio onde São Gabriel a soprou com a esperança do céu. Que onde quer que ela toque a graça floresça, que onde quer que ela chegue a presença de Deus se manifeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, com fé, não com perfeição, não com certeza absoluta, mas com a fé simples de quem está tentando. Bebe, sente o caminho que ela faz. Ela não é mais apenas água. Ela carrega a espada de São Miguel, o bálsamo de São Rafael e a esperança de São Gabriel descendo agora pelo teu corpo, alcançando tudo o que precisa de cura, fortalecendo o que precisa de proteção, anunciando que o milagre já começou a se manifestar. Se houver mais água no copo, guarda com cuidado nos próximos dias amanhã. Depois de amanhã, ao longo desta semana, pega nas portas de entrada, nas janelas, nos quartos onde a tua família dorme, nos corredores, na cozinha, e enquanto passas, declara em voz alta, com a fé que você trouxe até aqui: a paz de Deus habita neste lar. São Miguel guarda cada entrada. São Rafael cura quem aqui vive. São Gabriel anuncia bênção sobre esta casa. Nenhum mal tem poder aqui. Esta família pertence a Deus. Que cada gota seja um lembrete vivo da presença do Senhor. Que onde ela chegar algo mude. Selamento final. Trancando o que foi conquistado, declaração de vitória. Agora, com a autoridade que vem da fé em Jesus Cristo e com a intercessão dos 3 arcanjos, vamos selar o que foi feito aqui. São Miguel, sela com tua espada de fogo cada entrada desta vida, desta casa e desta família. O mal não entra mais. Trancamos as portas espirituais para a inveja, fechamos as janelas para a cobiça, blindamos os ouvidos para as mentiras que tentam destruir a fé e a união. Esta casa é território de Deus. Esta família pertence ao Altíssimo, e o que pertence a Deus está sob a proteção do Deus que nunca dorme, que nunca se distrai, que nunca abandona o que é seu. São Rafael, sela com teu bálsamo que o que começou a ser curado nesta oração continue sendo curado nos dias que seguem, nas semanas que vêm, no tempo certo de Deus. Que nenhuma recaída apague o que foi tocado, que nenhum desânimo desfaça o que foi restaurado, que a cura seja progressiva, real e permanente. São Gabriel, sela com que as boas novas que você anunciou hoje comecem a se manifestar em forma concreta, em forma de sinais, de oportunidades, de respostas que chegam da forma que Deus escolher e no tempo que Deus determinar. Que esta pessoa saiba reconhecer o toque de Deus quando ele chegar. Que não passe pelos sinais sem perceber. Que não deixe as bênçãos passarem por desatenção ou por incredulidade. Senhor Deus, pela intercessão dos 3 arcanjos, nós proibimos agora que qualquer espírito de retaliação tente voltar, porque quando expulsamos o inimigo, ele sai furioso.
e às vezes tenta voltar com mais força, batendo na saúde, no trabalho, nos relacionamentos, nos dias seguintes à oração. Nós antecipamos esse ataque e o neutralizamos agora. O que saiu, saiu para sempre. O que foi curado, permanece curado. O que foi protegido, continua protegido. O que foi anunciado, se cumprirá no tempo certo. Se havia ciclos repetitivos de derrota nesta vida, situações que sempre voltavam, problemas que pareciam resolvidos, mas que reapareciam com outro rosto, declaramos hoje o fim desse ciclo. A partir de agora, vivemos um tempo novo, não de perfeição, mas de direção. Não sem tempestades, mas com o capitão certo guiando. Não sem quedas, mas com a certeza de que há mãos que levantam. O passado fica para trás com seus erros, suas dores, seus ciclos. O futuro começa aqui com fé, com os 3 arcanjos ao lado, com Deus à frente, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Juntos, diante do trono do Altíssimo, formem ao redor desta família um círculo de luz que não se desfaz quando este vídeo terminar. Que permaneçam, que continuem lutando, curando e anunciando mesmo quando esta pessoa estiver dormindo, trabalhando, vivendo o dia a dia, sem pensar nisso. Porque foram invocados com fé, e a fé tem poder que vai além do tempo de qualquer oração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção e os 3 arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, permanecem. Não foram embora quando a oração terminou. Foram invocados com fé. E a fé tem poder que vai além do tempo de qualquer vídeo. Eles ficam. Há um último momento desta oração que eu quero compartilhar com você. Uma palavra final, um envio. Fica comigo para a última parte. Oração final. Oração final. Unindo os 3 arcanjos em declaração de vitória completa, juntos, diante do trono do Altíssimo hoje, neste momento, com esta família reunida em oração, nós vos invocamos uma última vez. Não para pedir mais coisas, não para apresentar mais necessidades, mas para declarar, para proclamar, para selar com a autoridade que vem da fé o que foi conquistado aqui. São Miguel Arcanjo, príncipe glorioso das milícias celestes, guerreiro que nunca perdeu uma batalha. Fica à frente desta vida, abrindo caminhos, derrubando obstáculos, lutando o que precisa ser lutado com a espada de fogo que nenhuma força das trevas consegue resistir. Fica ao lado desta família, guardando cada decisão, cada passo, cada escolha importante que ainda está por ser feita. Fica atrás como escudo, como muralha, como presença que impede que o mal alcance o que está sob tua proteção. E fica acima como guia, como luz, como a certeza de que existe alguém maior do que qualquer problema que esta família vai enfrentar. Tu que expulsaste Satanás do céu, expulsa da vida desta pessoa tudo o que não pertence ali. Todo ciclo de derrota, toda corrente que ainda prende, todo padrão que impede de viver com a plenitude que Deus preparou. Que a tua presença seja sentida não como conceito espiritual distante, mas como realidade concreta e diária, como força que chega quando as próprias forças acabaram, como proteção que age mesmo quando ninguém está pedindo. São Miguel, guarda esta casa, guarda esta família, guarda esta vida, hoje e por todos. Fica ao lado de quem está sofrendo nesta família, de quem está com dor no corpo e ainda não encontrou alívio, de quem está com dor na alma e ainda não encontrou as palavras para contar, de quem perdeu alguém e ainda está aprendendo como continuar. Continua curando o que foi iniciado nesta oração, porque a cura de Deus não termina quando a oração termina.
ela continua nos dias que seguem, nas semanas que vêm, no tempo certo do Senhor. Que cada remédio tomado seja potencializado pela Tua graça. Que cada sessão de tratamento seja abençoada pela Tua presença. Que cada passo em direção à saúde seja acompanhado pela certeza de que Deus está naquele caminho junto. E para quem cuida dos outros, que Tu também cuides deles. Porque quem cuida também precisa de cuidado. Porque a dedicação silenciosa de quem serve com amor também merece o olhar de Deus. São Rafael permanece neste lar, derrama saúde, paz e restauração sobre todos os que aqui vivem. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das boas novas, portador do impossível que se torna possível quando Deus decide agir. Leva ao trono do Altíssimo tudo o que foi depositado nesta oração. Cada pedido que foi feito em voz alta, cada intenção que ficou guardada no coração sem encontrar palavras. Cada impossível que foi apresentado com fé, mesmo pequena, mesmo tremenda, apresenta tudo diante de Deus e traz de volta no tempo certo, na forma que o Senhor escolher as respostas que esta família precisa. Que as boas novas que foram anunciadas aqui comecem a se manifestar em forma concreta, em sinais que não podem ser ignorados, em coincidências que não são coincidências, em portas que se abrem onde antes havia paredes. Que esta pessoa saiba reconhecer o toque de Deus quando ele chegar. São Gabriel continua anunciando, continua guiando, continua sendo a voz do céu que lembra que para Deus nada, absolutamente nada, é impossível. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, olha agora para o teu filho e para a tua filha que ficaram até aqui, que não desistiram, que oraram mesmo cansados, que confiaram mesmo com dúvidas, que seguraram um copo de água com fé, um gesto simples que foi suficiente para... Não porque ela foi perfeita, mas porque ela foi real. Derrama sobre eles agora uma unção fresca, que sintam ainda hoje, ainda neste momento, uma leveza que não estava antes, uma paz que não depende de circunstâncias, uma certeza quieta que diz: fui ouvido, não estou mais sozinho. E o que foi pedido com fé está nas mãos certas. Que respirem fundo agora e sintam: o peso saiu, a cura está acontecendo, o impossível está cedendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não uma despedida, um envio. Meu amigo, minha amiga, você ficou até aqui. E antes de qualquer outra palavra, eu preciso te dizer isso com toda a sinceridade que tenho. O que aconteceu nesta oração foi real, não foi performance. Não foi entretenimento espiritual. Não foi uma sequência bonita de palavras organizadas para emocionar. Foi um ato real, uma declaração real, uma intervenção real no mundo espiritual, que cuida desta casa, desta família, desta vida. Eu sei que às vezes, especialmente depois de uma oração intensa como essa, a mente racional começa a trabalhar contra o que o coração acabou de receber. Começa a dizer que foi só palavra, que nada vai mudar, que você já tentou antes e não adiantou, que talvez você não mereça. Não ouça essa voz. É a escolha de agir apesar da dúvida. E você fez essa escolha hoje ao chegar até aqui, ao segurar esse copo, ao permanecer até o final. São Miguel ouviu, São Rafael ouviu, São Gabriel ouviu, Deus ouviu. E o que foi declarado nessa oração tem autoridade espiritual real. Nos próximos dias, presta atenção. Nas coincidências que não são coincidências, nas conversas que acontecem na hora certa, nas portas que começam a se mover,
nas pessoas que aparecem com as palavras certas no momento exato, nos momentos em que você vai olhar para trás e entender que algo estava sendo organizado enquanto você ainda não via. Isso é Deus respondendo. Isso é São Gabriel anunciando as boas novas que você pediu. Isso é São Rafael curando o que você apresentou. Isso é São Miguel lutando as batalhas que você não conseguia travar sozinho. Eles não foram embora, foram invocados com fé e ficam. Cuida da água que foi abençoada. Se ainda há um pouco no copo, guarda. Nos próximos dias, quando sentires necessidade, bebe mais um pouco. Passa nas portas, nas janelas, nos quartos, declara em voz alta que esta casa pertence a Deus. Não como ritual mágico, mas como gesto de fé. Como lembrança viva de que Deus esteve aqui, de que os 3 arcanjos intercederam, de que algo foi selado neste espaço. E agora, antes de você voltar para a sua vida, porque a vida continua com suas demandas e seus desafios e suas alegrias, eu quero que você leve algo, não uma sensação passageira. Não uma emoção que dura até o próximo problema, mas uma certeza. A certeza de que São Rafael está ao seu lado e continua curando, mesmo depois que você desligar este vídeo. A certeza de que São Gabriel está atrás de você e continua anunciando ao céu as suas necessidades e trazendo de volta as respostas no tempo certo. Eles ficam, sempre ficaram. Você é que às vezes esquece que eles estão lá, mas eles ficam. Se esta oração tocou algo dentro de você, se você chegou aqui pesado e vai daqui um pouco mais leve, compartilhe este vídeo. Não como obrigação, não porque eu pedi, mas pensa por um momento numa pessoa que você ama, que está carregando algo que ninguém entendeu ainda. Um familiar que está sofrendo em silêncio. Um amigo que chegou ao seu limite, alguém que você não fala há tempo, mas que você sabe que está precisando. Manda este vídeo para essa pessoa. Não precisa explicar nada, não precisa escrever um texto longo, só manda com uma mensagem simples. Eu pensei em você. Às vezes o maior ato de amor é esse, simples, direto, real. E deixa os 3 arcanjos fazerem o resto. Escreve nos comentários a tua declaração de vitória de hoje. São Miguel me protege. São Rafael me cura. Que São Miguel vá à tua frente abrindo caminhos, derrubando o que precisa ser derrubado, lutando o que precisa ser lutado. Que São Rafael vá ao teu lado, curando o que ainda dói, restaurando o que se rompeu, acompanhando cada passo desta jornada. Que São Gabriel, que a tua família seja um milagre visível. Que a tua vida seja testemunho do que Deus faz quando alguém diz sim, com fé, mesmo uma fé pequena, mesmo uma fé tremida, mesmo uma fé que veio até aqui segurando um copo de água, com mãos que talvez estivessem tremendo. Essa fé foi suficiente, sempre foi. Boa noite, bom descanso, boa jornada, com gratidão imensa por ter ficado até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.